Eu começo o programa de hoje trazendo informações de um homem que foi preso na tarde de hoje, agora há pouco. Ele tentou matar a ex-companheira em dezembro de 2021. Esse cara tinha caído no oco do mundo, tinha foragido, tinha desaparecido. Na época, a vítima contou à polícia que foi esfaqueada pelo acusado. Olha a imagem dele aí, ó. A vítima procurou a polícia e disse que tinha sido esfaqueada pelo acusado. Tá vendo ele dando entrada aí? Dentro de casa. Em seguida, ele colocou dentro do carro ela, dizendo que ia matar. Empurrou a mulher dentro do carro e disse, eu vou lhe matar. Aproveitou um momento que ele tinha reduzido a velocidade do veículo e ela pulou do carro em movimento. Vou chamar o Lucas Macieira, que está ao vivo na abertura do programa e traz pra gente a repercussão desse caso, da prisão desse homem acusado de tentar matar a ex-companheira. Boa noite, Macieira. Olá, Fábio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a Cidade Alerta Paraíba. Só reforçando aqui também a informação, Isso aconteceu, essa tentativa de feminicídio contra a ex-companheira aconteceu em dezembro de 2011. Então, é ainda mais antigo, viu, Fábio? Esse caso dessa tentativa de feminicídio. O homem, que a gente vê aí nas imagens, que estava aqui, inclusive falando nesse momento ao vivo em frente ao Instituto de Medicina Legal, porque assim que ele foi preso no bairro de Manaíra, foi trazido para cá para passar pelo exame de corpo de delito e já foi encaminhado, inclusive, para a penitenciária média de Mangabeira, onde vai responder aí pelo restante da pena. Por que eu falo isso? Porque ele já tinha sido condenado, estava foragido. Só para situar o pessoal de casa, este homem que foi preso hoje é o Antônio de Araújo Quinho Filho. Hoje ele tem cerca ali de 59, para completar aí neste ano 60 anos de idade. E em dezembro de 2011, como você bem destacou, ele tinha acabado de se separar da fisioterapeuta Jaqueline Freire. Jaqueline Freire era fisioterapeuta, mantinha um relacionamento com o Antônio, só que eles se separaram por coisas da vida e ele não aceitava o fim desse relacionamento, caso esse que a gente conta muito aqui no Cidade Alerta Paraíba, infelizmente, Fábio e amigos que nos acompanham. Diante desse cenário, poucos dias ali, cerca de 3 dias depois dela ter se separado do Antônio, ele foi até a casa dela, onde eles viviam juntos, e a agrediu muito, inclusive a esfaqueou nessa oportunidade. Ainda com a fisioterapeuta ferida, ele a colocou dentro do carro e ficou fazendo um terrorismo tremendo com ela, dizendo que iria matá-la, E aí qual foi a situação do desespero? E eu peço também que a gente se coloque no lugar dessa mulher, dentro desse cenário de terror que ela estava vivenciando. Dentro do carro com este homem, esfaqueada, quando ele estava fazendo ali, pegando o retorno da Avenida Rui Carneiro, uma das principais vias aqui de João Pessoa, quando ele foi fazer o retorno, precisou diminuir a velocidade do carro e ali, ferida, aterrorizada, ela encontrou ali uma oportunidade de tentar salvar a própria vida e assim fez. Ela abriu a porta do carro e pulou com ele em movimento, mesmo ferida. Ela foi rapidamente acolhida pelas pessoas dali que ficaram sem entender a situação e ele fugiu até a Avenida Nego, também ali nas proximidades de Itambaú, onde ele perdeu o controle do veículo lá, e saiu tudo em dezembro de 2011. Perdeu o controle do veículo, bateu com o veículo e fugiu. Depois dessa situação, quando a mulher foi receber os atendimentos no hospital, ela disse que quem tinha feito tudo aquilo com ela foi o marido dela, naquela oportunidade, então, já ex-marido, o ex-companheiro dela. Foi quando ela acionou os policiais, o homem tinha fugido, mas depois ele se entregou, ficou preso lá, aguardando pelo processo de julgamento, e só em 2015, então aí 4 anos depois, ele foi a júri popular. Nesse júri, viu, Fábio, que durou ali mais de 12 horas, cerca de 12 horas, na verdade, foi um júri longo. Esse caso repercutiu muito diante do cenário que essa mulher estava envolvida. Diante desse cenário, ele foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão. Cumpriu parte da pena em regime fechado e depois foi ali, conseguiu ali a medida cautelar de cumprir a pena em liberdade usando a tornozeleira eletrônica. Só que em um determinado momento ele rompeu com essa tornozeleira, estava foragido desde então, até ser capturado hoje à tarde no bairro de Manaíra. A gente conversou com o Sargento Cardoso da Força Regional, que foi justamente a equipe responsável aí por fazer essa prisão, e eles confessaram pra gente que já estavam à procura deste homem já há algum tempo, viu? Vamos acompanhar o que foi que disse o sargento. E na tarde de hoje, graças a Deus, a gente logrou êxito com um caso que repercutiu muito no ano de 2011, onde esse cidadão Antônio tentou contra a vida de sua esposa,
onde saqueou, onde o mesmo foi a júri popular e foi condenado a mais de 10 anos de cadeia. Conseguiu tirar ainda uma pequena quantidade de cadeia e saiu ficando com tornozeleira eletrônica, rompendo e até hoje escondendo da justiça. E graças a Deus hoje a gente localizou ele no bairro de Manaíra, apresentamos ele na central de flagrante, na delegacia de homicídio. Como o mandato de prisão dele é da Vale de Execuções Penais, a gente estamos saindo agora aqui do IML em direção à penitenciária média de Mangabeira para fazer a entrega dele. Tá aí então, né? A gente acompanhou a fala do sargento Cardoso, da Força Regional, e que só também trazer o contexto, né, dessa prisão, né? Esse homem, o Antônio Araújo, de 60 anos, estava vivendo num kitnet ali no bairro de Manaíra. Ele morava sozinho, ele não chegou a informar aos policiais se ele estava trabalhando ou não, mas a informação que ele passou é que ele seria funcionário público, um funcionário do Estado. Essa informação que ele repassou aos policiais. E, diante da chegada dele, se sentiu surpreso ali, né? Desde 2015 ele foi condenado, né? Cumpriu parte da pena em regime fechado, depois foi para a tornozeleira eletrônica e já há algum tempo estava foragido, então já estava desacreditado aí que seria capturado. Não foi bem assim a história. Finalmente foi preso, agora já foi encaminhado para a penitenciária média de Mangabeira para cumprir o restante da pena, viu, Fábio? Macieira, a gente diz isso daqui, aí fica parecendo que é a cantiga do grilo. Tu já viu uma cantiga de um grilo, né? Não para a noite todinha, cri, 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 ele abusando a noite todinha. A gente diz aqui, parece cantiga de grilo. Tornozeleira eletrônica. Vê o que ele fez com a tornozeleira eletrônica. Ignorou a tornozeleira eletrônica. E ela é ignorada nos pés de um cara que tenta matar a ex-companheira, de um cara que tenta matar, de um cara que mata, do cara que rouba, do cara que furta. A tornozeleira eletrônica em nada parece que é a mesma coisa. Mais um caso de um sujeito que usava o Wi-Fi na canela e que ignorava. Agora a casa caiu. E o Macieira disse que quando a polícia chegou para cumprir... Fábio. Oi, pode falar. Não, só complementando também nessa fala que você estava fazendo, enquanto a gente estava aqui aguardando, né, os policiais concluíram os procedimentos aqui no Instituto de Medicina Legal, ele estava perto, né, da nossa equipe e se mostrava assim muito tranquilo, frio, não estava nem abalado assim, nada do tipo. Agora eu fico imaginando como é que essa mulher, né, a ex-companheira dele que chegou a ser esfaqueada, como é que não estava em casa sabendo que ele estava foragido, né, sabendo que poderia estar convivendo com um constante risco, né? Enfim, é uma situação realmente complicada e chamou a atenção o comportamento dele aqui também. Talvez hoje ela durma, né? Mais tranquila.